Agora você vai saber como se exibir com o seu salário, disse minha mãe depois de esvaziar minha conta de $14.000. Meu pai sorriu, volte logo a trabalhar, estamos planejando uma viagem para Tóquio com seu próximo pagamento. Logo depois, minha irmã entrou segurando as chaves de um carro novo e falou, valeu pelo upgrade. Eu só caí na risada. Eles não faziam ideia de onde vinha aquele dinheiro. Meu nome é Mark. Tenho 27 anos, sou o filho do meio e o calado da família. Se você perguntar a eles quem eu sou, vão dizer que sou confiável. Se perguntar a mim, vou dizer que sou a pessoa que lembra onde estão os carregadores de todo mundo, que carrega as caixas pesadas, que aparece de última hora quando precisam e que pega a última fatia de pizza só se a filha dourada não quiser. Trabalho no suporte técnico de uma empresa de logística. Gosto de coisas simples, andar de ônibus à noite com fones de ouvido, miojo às 1h da manhã e planilhas que fecham certinho. Resolvo problemas no trabalho e aparentemente em casa também. É meu talento e minha maldição. Minha irmã, Ana, é 2 anos mais nova. Nossa mãe a chama de estrela. Na infância, Ana teve as luzes do estúdio, os vídeos dos recitais, os certificados emoldurados na sala. Eu ganhei uma medalha uma vez, numa competição de matemática da cidade. Minha mãe só disse, que bom, e usou a fita para amarrar o presente de aniversário da Ana. Meu pai ainda ri dessa história. Para mim, não tem graça nenhuma. Quando éramos crianças, aprendi a desviar. Não de socos, minha família não bate, mas das palavras. Mark, pode ser útil e levar o cachorro para passear? Mark, você não se importa se a Ana pegar seu casaco, né? Mark, você é bom com senhas, qual é mesmo a do Wi-Fi? Sempre eram coisas pequenas. Nada que valesse uma briga. Um pedaço aqui, um gole ali. Se você não percebe, tudo bem. Se percebe, é você que está sendo esquisito. Consegui meu primeiro emprego aos 16 anos e entregava a maior parte do dinheiro para minha mãe, porque aluguel não é de graça. Fazia sentido na época, eu morava lá, comida custa dinheiro, luz custa dinheiro. Me sentia orgulhoso por contribuir. Diziam que eu era um homem de verdade. A Ana fez 2 bicos de babá naquele ano, e minha mãe tratou como se fosse caridade. O prato dela já está cheio, dizia. Ela está focada no futuro. O meu prato também estava cheio. Só que o meu tinha louça dentro. Hoje moro em um estúdio a 10 paradas de metrô da casa dos meus pais. Ainda visito todo domingo, porque é o que sempre fazemos, frango assado, TV baixinha, meu pai falando de ações, minha mãe perguntando para Ana sobre oportunidades. Quando eu falo, geralmente é só para perguntar, quer ajuda com isso? No último domingo, cheguei mais cedo com uma sacola de compras. Minha mãe já estava agitada, celular no viva voz, rindo com uma amiga. Acenou para mim e apontou para uma pilha de pratos. Não deixe essas mãos caírem. Mãos. Às vezes é assim que ela me chama. Como se eu fosse uma ferramenta, não uma pessoa. Ana apareceu depois, primeiro o perfume, depois a risada. Olha aí nossa história de sucesso, gritou meu pai do sofá, sem tirar os olhos do jogo. Arrumei a mesa. Ela ainda tem um risco na beirada esquerda, da vez em que eu tinha 9 anos e fiz a lição de casa com força demais. Minha mãe diz que foi acidente, mas a história sempre é contada como se eu fosse naturalmente desastrado. É um detalhe pequeno, mas permanente, como um nome gravado numa árvore. O jantar seguiu o costume. Meu pai passou o frango primeiro para Ana. Minha mãe perguntou como tinha sido a semana dele. Ana falou sobre um brunch de networking e uma audição que podia ser importante. Eu ouvi. Eu sempre ouço. Depois, minha mãe se virou para mim com aquela voz suave e cuidadosa que usa antes de pedir algo. Mark, você vai gostar disso. Estávamos dizendo que você devia se esforçar um pouco mais. Se vestir melhor. Falar mais. Mostrar o que sabe fazer. Meu pai resmungou. Pare de se esconder, filho. Esse é nosso conselho. Pare de se esconder. Ana inclinou a cabeça e me deu aquele sorriso que a gente oferece a um cachorro de rua para que ele não morda. É, Mark. Seja confiante. Tipo, não seja tão pano de fundo. Pano de fundo. Engoli.
Meu garfo fez um pequeno estalo no prato. Senti o velho risco da mesa sob os dedos. Sorri de volta, porque esse é meu padrão. Claro, respondi. Vou tentar. Minha mãe assentiu, satisfeita. Ótimo. E não se preocupe, vamos te ajudar. Temos planos. Planos? Perguntei, num tom leve, neutro. Ela estendeu a mão pela mesa e deu um tapinha na minha, como se eu fosse uma criança colorindo dentro das linhas. Você vai ver. Vai finalmente aprender a se mostrar um pouco. Já passou da hora. Soava inofensivo. Sempre soa no começo. Já fui o consertador da família por tanto tempo que virou reflexo. No ensino médio, quando meu pai esqueceu de pagar a conta da internet, fiquei 1 hora no telefone com a operadora até conseguirem cancelar a multa. Quando o celular da minha mãe ficou sem espaço no dia da apresentação da Ana, limpei arquivos e passei fotos para um drive para que nossa estrela pudesse ser filmada. Quando a bateria do carro arriava, eu era o cara dos cabos de chupeta. Quando o controle da TV sumia, eu achava embaixo da almofada em que a Ana jurava nunca ter sentado. O dinheiro começou pequeno, passes de ônibus, depois mercado. A gente paga de volta, minha mãe dizia. Guarda os recibos. Eu guardava num saco Ziploc. Ele encheu, virou uma caixa de sapato, depois uma gaveta. Se eu perguntava sobre isso, minha mãe retrucava. Por que você está contando? Isso não é coisa de família. E meu pai completava. Não vá cobrar sua própria mãe por miudezas. Então, parei de perguntar. Meu primeiro emprego de verdade foi no turno da noite em um galpão, depois no help desk durante o dia. Continuei pagando aluguel para os meus pais muito tempo depois de ter me mudado, porque casa da família, ajuda da família. A Ana pagava quando dava o que quase sempre significava nada. Ela tinha oportunidades, que exigiam tempo, investimentos, capital inicial. Meu capital. Meu pai tem uma frase que adora. Somos uma unidade. Ele diz isso logo antes de dividir tudo em Anosso e Andumarque. Ei, pode adiantar a conta de luz? Só esse mês. Ei, a taxa do agente da sua irmã venceu. Essa é boa, vale a pena. Ei, pensamos em fazer uma viagem pequena de aniversário. Nada demais. Você sabe como a gente trabalha duro. Nada demais. 300 aqui, 500 ali. Meu aumento de salário virava invisível assim que caía na conta. Eu me convencia de que era temporário. Quando chegasse a grande chance da Ana, iam me pagar. Quando o bico do meu pai deslanchasse, ele me recompensaria. Sempre dependia de uma semana seguinte que nunca chegava. As humilhações vinham caladas, constantes. No meu jantar de aniversário, 2 anos atrás, minha mãe fez piada diante das amigas. A gente não precisa de poupança. Temos o Mark. Todas riram. Eu ri também. Parecia um elogio, se você não olhasse para os números. No inverno passado fiquei doente, só uma gripe. Faltei 3 dias no trabalho. No segundo dia, minha mãe ligou pedindo que eu levasse a Ana a uma sessão de fotos. Eu disse que estava com febre. Coloca uma máscara, ela respondeu. Sua irmã está fazendo algo importante. Como se o que eu fazia não fosse. Senti o calor subir, mesmo sem febre. Ela suspirou fundo, aquele suspiro de quem se sente sobrecarregada. Não transforma isso em drama. Acabei levando a Ana. No caminho, ela pediu meu cartão para abastecer. Eu te transfiro, disse, abrindo o celular como se a promessa estivesse ali dentro. Nunca estava. Com o tempo, meu celular virou um livro-caixa de promessas não pagas. 63 mensagens antipago na sexta. 19 ligações. Pode me fazer um favor rapidinho? 0 transferências que correspondessem às palavras. Foi aí que complicou. 2 meses atrás, uma colega de trabalho chamada Lena contou que precisava de cirurgia. O seguro cobria parte, não tudo. O pessoal do setor começou uma vaquinha. Eu divulguei o link, recebi as contribuições pela plataforma e, por causa da forma de repasse, o dinheiro caiu primeiro na minha conta. Me ofereci para coordenar porque sou aquele que faz planilhas.
Em 3 semanas, arrecadamos 14 mil dólares. Cada doação de 5 vinha com um nome. Eu anotava tudo em uma aba separada: hora, valor, usuário. Eu me sentia protetor com aquele dinheiro, como se fosse de uma criança. Na sexta-feira, a plataforma liberou o repasse, e lá estava o saldo, 14 mil dólares. Meu plano era simples: transferir para Lena na segunda, assim que os fundos compensassem no meu banco e o bloqueio antifraude fosse liberado. Fiz capturas de tela. Programei alarmes. Conferi o número da conta 3 vezes. Dormi melhor naquela noite do que em meses. Fazer o bem parecia respirar ar de verdade. No sábado, fui visitar meus pais. O jantar dos tais planos. Não mencionei o dinheiro, porque não era meu para mencionar. Coloquei meu celular no carregador da cozinha enquanto picava legumes. Minha mãe pediu minha senha para conectar a TV ao Wi-Fi. Digitei sem pensar, o costume automático dos dedos. Houve um momento, um lampejo, que ignorei. Uma porta aberta que não enxerguei como tal. No domingo de manhã, acordei com 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma nova mensagem. Me liga quando acordar. Grande novidade. Sorri meio sonolento. Talvez a Ana tivesse conseguido um papel. Talvez meu pai finalmente tivesse vendido as cartas esportivas antigas que guarda embaixo da cama, a coleção que ele trata como uma aposentadoria. Fiz café. Planejava mandar só mais um dia para Lena, só para tranquilizá-la. O dia parecia limpo, cheio de esperança. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, minha mãe ligou de novo. Vem aqui, disse, animada como se fossem confetes. Estamos comemorando. Comemorando o quê? Perguntei. Você vai ver. É uma coisa boa. Aquela palavra de novo. Boa. Planos de exibição. Coloquei a camisa que me faz parecer que eu passo ferro, mesmo quando não passo. No trem, vi uma criança encostar a testa no vidro e rir do próprio reflexo. Tentei acompanhar a sensação. Tentei me sentir parte de uma história feliz. Quando entrei no apartamento dos meus pais, pela primeira vez em anos eles pareciam estar vencendo. Balões pendurados na cozinha. Meu pai com o avental de amestre da grelha, que ele veste quando quer parecer ocupado. Minha mãe segurou meu rosto com as 2 mãos, como se eu tivesse acabado de voltar da guerra. Aí está ele, disse. Nosso menino finalmente vivendo. Vivendo, repeti. Meu pai bateu nas minhas costas. Senta, filho. Fizemos uma coisa. Meu estômago virou devagar. Que coisa? Minha mãe me puxou até a mesa e deslizou o celular dela na minha frente. A tela aberta no meu aplicativo do banco. Minha conta. Aqui tinha o depósito da vaquinha da Lena. O saldo marcava $0. Demorei a entender aquele número. Meu cérebro tentou reorganizar dígitos que não estavam lá. O que é isso? Perguntei, com a voz fria. Minha mãe sorriu radiante. Nós te ajudamos. Você vive dizendo que é tímido. Só guarda e guarda dinheiro, mas nunca aproveita. Então, tomamos uma atitude. Movemos aquela quantia grande para que ela pudesse realmente servir a alguma coisa. Agora você vai finalmente saber como se exibir com seu salário. Meu pai se serviu de uma bebida como se brindasse a um bom negócio. Estamos reservando Tóquio, disse. Você vai receber outro pagamento logo de qualquer jeito. Você é estável. Nós merecemos um pouco de mundo. Olhei fixo para a tela. O aplicativo mostrava 3 transferências, $7 mil para a conta da minha mãe, 5 mil para a do meu pai, 2 mil para um cartão no nome da Ana. Sábado, às 10h12 da manhã. Eu conseguia ver meu próprio rosto refletido no vidro preto, pequeno, calmo. Como você sequer, comecei. Minha mãe ergueu a mão, cortando. Adivinhamos sua senha. Você sempre usa a mesma. É família. Para de drama. A porta da frente se abriu. Ana entrou balançando um molho de chaves, unhas pintadas de prata. Adivinha quem acabou de fazer upgrade? Cantarolou. Obrigada, Mark. Eu ri. Não porque fosse engraçado,
mas porque eles realmente não tinham ideia de que aquele dinheiro nem era meu. Upgrade? Repeti. Meu carro, disse ela, sacudindo as chaves. O antigo estava inseguro. O pai disse que eu precisava de algo confiável. É um investimento na minha carreira. Meu pai assentiu. Ela precisa conseguir ir às audições. Me sentei. Não porque queria, mas porque minhas pernas já não pareciam pernas. Minha mãe se inclinou. Não faça essa cara. Deixamos o dinheiro do seu aluguel e vamos te devolver, obviamente. Família em primeiro lugar. Aquele dinheiro não era meu, falei. Minha mãe riu. Ah, para com isso. Mas eu não parei. Algo em mim finalmente se levantou, mesmo sentado. Não era meu dinheiro. Era da Lena. Ela precisa de uma cirurgia. As pessoas doaram. Eu só estava guardando até segunda-feira. O silêncio caiu no cômodo como um prato estilhaçado. Meu pai piscou devagar. Não seja ridículo. Por que o dinheiro de outras pessoas estaria na sua conta? Porque eu estou coordenando a vaquinha, respondi. Está tudo registrado. Nomes, valores. Eu tenho que transferir para ela. Segunda-feira. Ana baixou as chaves um pouco. Espera. O rosto da minha mãe endureceu. Bem, você devia ter nos contado. Ou vocês não deviam ter adivinhado minha senha, retruquei. Meu pai se endireitou, a voz mudando de suave para dura como aço. Não acuse sua mãe. Estamos tentando te ajudar a ser menos fechado. Você está transformando isso em algo maior do que é. Mas é maior, disse. É roubo. Ana se encolheu diante da palavra. Tá, vamos com calma, não precisa falar em crime. Vocês moveram 14 mil dólares, falei. Para reservar uma viagem e comprar um carro, usando uma senha que não tinham direito de usar, para mexer em um dinheiro que não é nosso. Minha mãe pousou as palmas na mesa, os dedos abertos. Você sempre transforma tudo em um peso. Nós vamos devolver. No seu próximo salário. Não, eu disse. Os olhos do meu pai se estreitaram. Como é que é? Não repeti. Minha voz não subiu. Era firme, como quem lê instruções. Isso não vai acontecer. Vocês vão reverter as transferências. Hoje. Liguem para o banco, para a concessionária. Façam o que for preciso. A boca da minha mãe abriu e fechou. Você não fala assim comigo. Eu não estou falando com você, respondi. Estou dizendo o que vai acontecer. Nós vamos devolver o dinheiro. Meu pai se levantou. Você acha que pode nos dar ordens? Depois de tudo que fizemos? Você quer dizer depois de tudo que eu fiz? Retruquei. Eu paguei suas contas por anos. Levei sua filha para os trabalhos mesmo quando estava doente. Fui sua rede de segurança. Acabou. Não sou mais rede. A voz da Ana saiu pequena. Eu já assinei. Então liga e cancela a assinatura, falei. Ou pega outro carro, ou usa Uber. Não me importa. Mas o dinheiro volta. Minha mãe agarrou meu pulso. Mark, por favor. Não jogue fora sua família por causa de um mal-entendido. Isso não é vingança, respondi, sentindo cada palavra firme, como passo em chão sólido. É encerramento, é limite, é fazer a coisa certa antes que piore. Meu pai bufou. Pior? Você não teria coragem de envolver a polícia. Eu não quero, disse. Quero que vocês resolvam porque é o certo. Quero manter isso entre estas paredes. Mas, se não estiver de volta até hoje à noite, vou denunciar como fraude. Tenho as capturas de tela, os horários, a localização do login. Também vou contar para a Lena e para os doadores exatamente o que aconteceu. Vou assumir minha parte. Mas não vou mentir por vocês. Ana desabou na cadeira. As chaves ficaram quietas sobre a mesa. As bochechas da minha mãe coraram. O maxilar do meu pai se movia como se mastigasse algo duro. 9, eu disse. O quê?
Minha mãe perguntou. 9 horas, respondi, olhando o relógio. Esse é o tempo que vocês têm antes de eu começar a fazer ligações. Levantei-me. Minhas pernas voltaram a funcionar. Mark, você está falando sério? Ana perguntou. Pela primeira vez em muito tempo respondi sim. Saí do apartamento às 12h14. Às 12h16, minha mãe mandou mensagem, não seja impulsivo. Às 12h18, meu pai ligou. Deixei tocar. Às 12h21, Ana mandou uma fileira de emojis chorando e um vamos conversar. Às 12h30, contei a verdade para Lena. Sem enfeitar. Liguei, a voz trêmula, e disse que tinha falhado. Mantive o dinheiro na minha conta durante o fim de semana e minha família acessou sem permissão. Eu ia recuperar no mesmo dia. E, se não conseguisse, faria um empréstimo. Você não vai ficar sem por minha causa. Lena ficou em silêncio e depois disse. Obrigada por me contar. Faça o que tiver que fazer. Minha cirurgia pré-op é terça. A confiança no tom dela doeu mais do que teria doído se ela tivesse gritado. Às 13h10, liguei para a central de fraudes do banco. Expliquei tudo. Eles bloquearam as transferências e abriram investigação. Não podemos garantir a reversão, disse a atendente, mas vamos investigar. Às 13h46, mensagem da minha mãe, estamos no banco. Eles estão fazendo perguntas. Às 14h03, mensagem do meu pai, isso é humilhante. 14h15, Ana, posso tentar devolver o sinal do carro, mas o cara da concessionária está sendo difícil. 14h17, faz isso. Às 15h, meu celular já mostrava 27 chamadas perdidas e 45 mensagens. E continuava. Às 17h, já eram 62 mensagens. As pessoas acham que o barulho é a parte difícil. Não é. O que pesa é a prévia cinza na tela de bloqueio, você está exagerando. Nós também temos necessidades. Dissemos que vamos devolver. Cada frase tentando encolher o problema. Nenhuma dizendo, desculpa. Fiz uma lista num post-it. Caso no banco número 4837 aberto. Lena informada. Prazo, 21 horas. Plano B, empréstimo na cooperativa, adiantamento do salário, vender o notebook. Às 17h30, passei os R$ 600 do envelope do aluguel para um novo, escrito Lena. Parecia tirar água de um copo e passar para outro dentro de uma casa pegando fogo. Mas era algo que eu podia controlar. Às 18h22, Ana ligou de novo. Atendi. Falei com a concessionária, disse com a voz baixa. Eles devolvem se eu cancelar hoje. Papai tá furioso. Cancela, falei. Ela hesitou. Ele disse que você vai perdoar, como sempre faz. Eu não estou com raiva, respondi. Estou estabelecendo um limite. Ela bufou. É a mesma coisa. Não. Raiva quer bater. Limite quer proteger. Silêncio. Depois um sussurro. Desculpa. Eu não pensei. Eu sei. Então começa a pensar. Às 19h05, minha mãe mandou uma foto no caixa do banco com a legenda, estamos resolvendo. Às 19h12, meu pai, você obrigou sua mãe a chorar em público. Às 19h30, Ana, depósito cancelado. Print em anexo. Às 20h18, o app do banco mostrou mais R cifrão 5.000. Às 20h26, mais R$ 2.000. Às 20h41, os últimos R$ 7.000. Os R$ 14.000 estavam lá de novo, como uma criança encontrada na calçada e trazida de volta para casa. Eu não chorei. Não comemorei. Tirei 3 prints e mandei para Lena com a frase, estamos garantidos para a segunda. Desculpa. Ela respondeu com um coração. Aquele pequeno símbolo vermelho pesava mais que todas as ligações. Às 21h02, meu pai ligou. Atendi. Feliz agora? Aliviado respondi.
Você fez a gente parecer criminosos. Vocês pareceram pessoas que cometeram um erro e corrigiram. Essa é a melhor versão dessa história. Ele bufou. Sua mãe disse que você vai cortar relações. Não vou. Estou mudando as regras. Sem senhas. Sem empréstimos. Sem imposto surpresa de família. Se precisarem de ajuda, peçam. Se eu puder, digo sim com valor e data. Se não, digo não. Sem culpa. Sem piada de banco. E, se me mexerem de novo nas minhas contas, eu denuncio. Você mandaria seus pais pra cadeia? Eu protegeria o dinheiro dos outros e o meu. Respirei. E protegeria a mim. Ele tentou mais uma vez. Depois de tudo que sacrificamos por você. Olhei para a parede do meu apartamento. O relógio barato marcando os segundos. Eu sei o que vocês sacrificaram. Eu estava lá. Sou grato pelo básico. Vocês me alimentaram. Me deram um teto. Esse era o trabalho de vocês. O meu é crescer e cuidar da minha própria vida. Não financiar o estilo de vida de vocês. Estamos quitados. Ele desligou sem dizer tchau. Por 3 dias, meu celular parecia boletim de tempestade em que eu não estava. Chamadas perdidas, textões, áudios longos. Minha mãe tentou ser doce, depois dura, depois doce de novo. Você partiu meu coração. É ingrato. Vem jantar, fiz sua comida preferida. Meu pai se manteve em resmungos digitados, tanto faz. Beleza. Lembre-se de quem você é. Ana mandava atualizações, olhando carros usados dentro do orçamento, prova de que tinha cancelado o contrato da concessionária. Também perguntou se eu podia ajudá-la a comparar taxas. Respondi que podia mandar um link de calculadora. Só isso. Troquei minhas contas, criei novas senhas, ativei a autenticação em 2 etapas com chave física. Transferi o dinheiro da vaquinha para outro banco e agendei a transferência de segunda. Troquei o carregador da cozinha dos meus pais por um de R$ 5 da farmácia e escrevi meu nome nele com marcador. Pequeno gesto, talvez mesquinho, mas lembrava que eu podia marcar o que era meu. A cirurgia da Lena aconteceu na quarta. Enviei flores em nome do grupo com um cartão, de todos que acreditam em você. Assinei meu nome por último. Às 16h18, a irmã dela mandou, cirurgia correu bem. Fechei os olhos e deixei os ombros caírem. Foi a primeira respiração de verdade desde sábado. Na sexta, o apartamento já parecia outro. Silencioso, mas não vazio. Sem correria, sem medo. Criei uma rotina simples e segui como se fosse um novo emprego. 7 horas, alongar, café, caminhada curta. 8 horas, trabalho. Almoço, comer algo colorido. Depois do expediente, 30 minutos de limpeza ou roupa, depois um livro, sem telas. 22h30, celular no Não Perturbe. Os números também mudaram, não só no banco, mas em tudo. A gaveta de recibos velhos virou saco de lixo. A caixa de sapato com onde eu uso virou espaço para meias. A lista no post-it ficou menor. No domingo, não fui ao jantar. Mandei mensagem no sábado à noite, vou tirar umas semanas. Amo vocês. A gente se fala. Minha mãe respondeu com 13 pontos de interrogação. Meu pai, beleza. Ana, orgulho de você. O apartamento continuou quieto. Parecia perda. Também parecia conquista de algo que eu nunca tinha tido. Não cortei minha família da minha vida. Só parei de deixá-los morar nos meus bolsos. Uma semana depois, minha mãe pediu para eu passar lá, só para conversar. Respondi que poderíamos nos encontrar num café, às 14 horas. 1 hora. Lugar público. Ela apareceu com um bolo de desculpas e uma nuvem pesada de perfume. Passei dos limites, disse. Me empolguei. Achei que estava ajudando. Não pensei direito. Eu acredito em você, respondi. Mas acreditar não é o mesmo que dar permissão. Ela assentiu. Então, regras pequenas.
Quais são as suas regras? Simples, nada de senhas, nada de piadas sobre eu ser um banco. Se precisar de ajuda, peça com número e data. Aceite um não como resposta. E se mexer de novo nas minhas contas, eu faço um boletim. Não vai ter segunda conversa. Ela se encolheu com a última parte. Você mudou. Estou tentando ser adulto, eu disse. Adultos têm limites. Também têm empatia. Vou ajudar quando puder. Não vou quando não puder. Nunca vou ajudar se isso significar prejudicar outra pessoa. Ela olhou para a caixa de bolo. Posso viver com isso. Meu pai demorou mais. 2 semanas depois, mandou uma mensagem única. Vamos fazer churrasco domingo. Respondi, talvez na próxima. Ele escreveu de volta, sentimos sua falta. Foi a coisa mais honesta que disse em muito tempo. Ana e eu trocamos mensagens como pessoas normais agora. Ela me manda a foto de um sedã antigo amassado, conheça a Bess. Eu mando o link de um vídeo ensinando a checar o óleo. Ela manda print do app de orçamento com categorias reais e números de verdade. Eu respondo com um joinha. Ela não pede dinheiro para gasolina. Eu não ofereço. É tranquilo. Mantive minhas rotinas. Acrescentei outras. Uma aula comunitária gratuita de manutenção básica de carro. Uma poupança chamada Marque para Marque. R$ 50 de cada salário, sem falta. Uma regra, não explico meus hobbies. Se quero aprender a assar pão ou pegar um ônibus até a praia para só sentar, eu vou. E a história acaba aqui. Penso naquele momento na mesa. O silêncio depois que disse que o dinheiro não era meu. Se cutuco, ainda sinto o reflexo antigo, a vontade de acalmar, de dizer tudo bem, de fingir que os números não importavam. Mas deixo a vontade passar. Lembro dos doadores, da lista de nomes, do jeito como R$ 5 ao lado de 25 viravam esperança. Lembro da mensagem da irmã da Lena. Lembro da minha própria respiração depois. As pessoas adoram dizer que família é tudo. Concordo. Família também é gente. E gente precisa de regras. Amor sem limites é só barulho. Então, aqui vai minha nota final para mim e para quem precisar da permissão de um estranho para fazer aquilo que parece traição, mas é reparo. Não vou mais ser o pano de fundo. Não vou ser carteira com pernas. Não vou trocar paz por aprovação. Posso amar e dizer não. Posso ajudar e ainda guardar o que é meu. Se me chamarem de egoísta por isso, que seja. Já fui chamado de coisa pior tentando ser bom. Não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre fechamento, o tipo que deixa todo mundo crescer. E se alguém me perguntar como ostentar um salário, vou dizer a verdade. O melhor luxo é um limite.